Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, ao qual nós falamos sobre o Reino de Deus. Se você gosta do tema Reino de Deus, você está no canal certo. Nós sempre falamos a respeito de aspectos sobre princípios do Reino dos Céus, e a premissa básica é sempre o versículo de Mateus 6,33, que diz: buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos falar novamente sobre os 10 quizzes da semana, as 10 perguntas, de uma maneira bem simples, mas para que você possa entender um pouco mais da vida no dia a dia baseado na perspectiva de reino, já que foi um assunto que o Senhor Jesus Cristo falou muito. Então, as primeiras 3 perguntas, elas são bem interessantes, porque elas falam sobre o reino dos céus e o reino de Deus. É muito comum nós vermos essa distinção que Jesus fazendo, né? Então, são colocações distintas, tá? Então, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é real, ele é físico, então tem um local, tanto quanto o governo, o modelo de governar do Senhor é algo muito específico. Então, nós vemos justamente aí, partindo para as próximas perguntas, que o reino dos céus é o local específico onde Deus está. E o reino de Deus seria justamente o governo de Deus, né? O modelo, as formas de desenvolvimento, os princípios, os valores do qual o Senhor espera. Então lembre-se que um trata-se especificamente do local onde o próprio Deus governa, onde ele maquinou, onde ele pensou em criar o homem e a natureza, enfim. E o outro trata justamente do modelo de como os céus funcionam, né? Então é muito bacana nós pensarmos sobre esse aspecto. Na sequência nós vemos também ainda uma pergunta bem objetiva a respeito, porque justamente está na passagem do Sermão da Montanha. Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, em Mateus 6:10, ele fala: venha a nós o teu reino. Olha que interessante, né? Como que vai vir o reino de Deus? Então o que o Senhor está dizendo, né? Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não veio falar sobre uma teologia escapista, né? Para que a gente fosse embora daqui logo, não. Jesus Cristo veio dar autoridade e governo ao homem de volta, uma vez que ele perdeu, quando ele pecou, para que ele pudesse governar a terra. Então, quando Jesus Cristo falou, venha a nós o teu reino, ele não estava falando da ideia de que um país ou um reino, igual o filme do Transformers, viesse aqui para a atmosfera da Terra. Não, ele estava dizendo que um modelo de governo, um modelo de se comunicar com as pessoas, um modelo de como se relacionar com as pessoas, um modelo de como se comunicar com Deus, toda essa circunstância que nós entendemos é baseada no modelo de Deus. É como se a gente dissesse assim, alguém, como se o próprio Jesus, que no caso tem acesso, né, à Terra e estava no céu, e pudesse dizer assim: eu vi lá na Terra as mesmas coisas que eu vi aqui no céu. Pelo menos quando Jesus Cristo esteve, ele pôde ver isso. E claro, a gente tem experimentado isso, de certa forma, tendo tido testemunhos e muitas coisas, eu imagino que você também. Mas Deus espera que isso seja numa larga escala, no sentido de alcançar o mundo todo. Não é à toa que a própria Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que ele pudesse regenerar essa circunstância. E na sequência nós vemos também a própria chamada da nossa premissa, né? Buscar em primeiro lugar o reino. Buscar o reino. Mateus 6,33. O que essa mensagem quer dizer? Sabe o que quer dizer? Que eu tenho que estar na igreja, que eu tenho que tudo que tem em relação à igreja, né, um ambiente religioso, vou usar esse termo, é para eu buscar? Não. A Bíblia, esse termo buscar quer dizer estudar, conhecer, aplicar-se, desenvolver, entender e multiplicar. Então, o termo de buscar é necessário que a gente conheça e expanda esse conhecimento e aplique ele. Então, nós devemos fazer isso na nossa vida, no dia a dia, onde quer que nós vamos. Deus espera isso. É também no ambiente religioso, sim, se você está aplicado ao trabalho eclesiástico, também isso faz sentido. Mas é lá fora também, lá no teu trabalho, na maneira que você gerencia a tua empresa, na maneira que você, seja a tua empresa ou seja a empresa para a qual você trabalha, você fazer isso baseado nos princípios da palavra. Que palavra? Da palavra que expressa o governo dos céus. Pense sobre isso. Na sequência nós vemos também o reino envia embaixadores para quê? Por que primordialmente um reino envia embaixadores? A Bíblia fala, Jesus Cristo tem uma passagem que ele fala sobre isso, mas sempre os embaixadores eles são enviados para representar o seu reino, os interesses do reino. Se o país, a nação, precisa acertar paz com uma outra nação, ele envia embaixadores que representem a sua nação pedindo paz. Se é para ajustar a governar ou multiplicar o seu terreno, é da mesma forma. Mas sempre a prioridade é representar a nação, representar o rei. Então, nós como embaixadores, 1 Coríntios ou 2, se eu não estiver enganado, fala sobre embaixadores de Cristo. Nós representamos a Cristo. Muito bom nós pensarmos e nos colocarmos como nessa posição, se de fato nós formos. Na sequência nós falamos também sobre o poder do reino emana de quê? É um reino. O poder do reino vem da onde? Vem do rei. A premissa básica do modelo de governo de reino está na figura central do rei. É importante nós olharmos para isso e identificarmos, porque nós reconhecemos então a autoridade do rei. Tá? O rei, na próxima pergunta, é dono de quê? Quando nós vemos isso na Bíblia, Deus requerendo, né, Salmo 124, o rei é dono de tudo no reino. Então, todos os súditos, as pessoas do reino, elas têm direito à mordomia. Pense sobre isso. Quando você for pedir algo a Deus, quando você for requerer algo a Deus com fé, quando você pede algo, reclama algo para si, verifica como se isso faz sentido para o reino de Deus. Entrando nas últimas 2 perguntas aqui, nós vemos a condição de que as parábolas do reino. Nós temos algumas opções em qual nós falamos. Nós falamos sobre a pérola de grande valor e a parábola do joio e do trigo. Então foram das opções, essas foram as parábolas.
Isso está em Mateus capítulo 13. Lembrando as parábolas elas usadas por Jesus, as parábolas do reino, para ajudar a exemplificar a origem, as orientações, o poder em vários aspectos do reino, para que nós pudéssemos compreender. E a última pergunta fala sobre a casa do embaixador. O embaixador, quando ele está em uma outra nação, representando o seu reino, de quem que é a responsabilidade de cuidar, de bancar aquela casa. Então, essa responsabilidade não é do próprio embaixador, a responsabilidade é da embaixada. Nós vemos isso na segunda parte do nosso tão famoso verso, né, nossa premissa aqui desses vídeos de Mateus 6,33, a parte B. Jesus Cristo falando, né, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós estamos nesse lugar de representar o reino, abençoar, mover mesmo, quando nós estamos trabalhando no reino, o reino cuida das nossas necessidades. Pense sobre isso. Tá? O que você estiver fazendo, onde quer que você esteja envolvido, se o que você está fazendo tem a ver com o reino, e você está expandindo o reino, e você é o embaixador do reino, o reino está à disposição para suprir as suas necessidades. Eu tenho bastante testemunho para contar. Com certeza você conhece pessoas que têm, provável que você também tenha. Deus quer que a gente viva isso no dia a dia. Um grande abraço, Deus abençoe a tua vida.